Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, o verso 15. Diz assim a palavra de Deus: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Amém. Irmãos, esta palavra gloriosa, ela faz parte de um conjunto de aconselhamentos de Paulo sobre a nova vida. Nesse texto se trata de um assunto importante que vai se tornando cada vez mais escasso no nosso tempo, que ele traz uma exortação e um lembrete. Ele diz assim: e sede agradecidos. A gratidão, ela vai se tornando cada vez mais rara. A gratidão, ela está se tornando rara nos lares, ela está se tornando rara nas escolas, nos empregos, ela está se tornando rara em toda parte. Quantas vezes os pais sofrem porque, no criarem seus filhos, eles dão tanto da sua vida. Já bem pequena criança, são raras as crianças que não têm cólica. No tempo que são bem novas, pai e mãe, quantas vezes ficam acordados, tentando resolver o problema. E depois, à medida que vão crescendo, cercados de tantos perigos e de tantas coisas, os pais os cercam de cuidados, dão tanto das suas vidas. E o nosso tempo, o nosso mundo, ele não ensina a gratidão. O mundo passa para os jovens, passa para as crianças, uma ideia de independência, uma ideia de segurança enganosa e ruim, através da qual os jovens e até mesmo os pré-adolescentes, eles são levados a desprezar os seus pais. Há uma linguagem do jovem que hoje em dia é muito comum. Eles dizem, quando seus pais falam alguma coisa, eles dizem assim: nada a ver, nada a ver. E é desta maneira como estão como a dizer: olha, você não sabe nada, eu é que sei. E o que ocorre, meus irmãos, é que quantas vezes os pais, eles têm que o quê? Adiar a felicidade dos seus filhos, por esta dificuldade dos filhos em compreender as coisas logo. É necessário que os pais tenham muita paciência, mas a gratidão, esse é um exemplo de uma área, quantas vezes os pais se esforçam tanto para que o filho estude, e o filho não dá valor, ele prefere se aventurar por toda e qualquer coisa que apareça, mas não valoriza as oportunidades. A gratidão, meus irmãos, ela vai se tornando muito rara, e o que estraga o mundo não é a violência, o que estraga o mundo não é a pobreza, o que estraga o mundo, meus irmãos, não é a privação, o que estraga o mundo é a falta de gratidão. A falta de gratidão está tornando o mundo um ambiente terrível, e é por isso que as Escrituras, Paulo dá essa lembrada aos crentes, dizendo: sede agradecidos. Não deveria não ser preciso lembrar, deveria não ser preciso falar, reforçar esta necessidade. Deveriam os crentes naturalmente serem dominados pela gratidão, mas, meus irmãos, Paulo sentiu que a exortação era necessária, porque eu acredito que no tempo de
Paulo? Paulo já ia vendo a gratidão se tornar escassa, o sentimento de agradecimento se tornar cada vez menor. E meus irmãos, na vida espiritual, nós devemos atentar para a gratidão, principalmente a gratidão que nós devemos ao nosso Deus, porque quantas vezes os crentes deixam a desejar. Às vezes se faz votos a Deus, às vezes se faz propósitos com Deus, meus irmãos. Às vezes a pessoa chega, faz aquele pacto, aquela aliança com Deus e diz: Deus, eu vou ser, se tu fizeres assim comigo, eu vou ser desta maneira, eu vou agir desse jeito. E meus irmãos, Deus vem e abençoa. Às vezes o crente está indo para a igreja a pé, e no meio do caminho diz: Deus, eu não aguento mais de dor na perna, me dá um carro ou uma bicicleta. E Deus dá um carro para ele. Daí a igreja se torna o lugar onde ele esconde. Ele nunca mais aparece na igreja. Ele aproveita o carro para ir à praia, meus irmãos, aproveita o carro para ir ao shopping, aproveita o carro para visitar os parentes. Irmãos, a gratidão a Deus é coisa séria. Tem gente aqui que nem era para estar aqui, era para estar morto, e no entanto Deus lhe deu a vida novamente, e ele não está sendo capaz de agradecer. Não estão sendo capazes de agradecer. É por isso que Paulo diz: sede agradecido. É porque a gratidão se torna tão difícil, porque a dificuldade nas pessoas serem agradecidas. A dificuldade das pessoas serem agradecidas, você sabe o que é que a gratidão requer algumas coisas que às vezes as pessoas não têm. A primeira coisa que a gratidão requer é humildade. O orgulhoso não sabe ser agradecido. Ele pensa que o mundo inteiro, que ele está fazendo um favor para o mundo inteiro. Ainda quando as pessoas lhe fazem favor, eles acham que é obrigação. Eles acham que é obrigação. A pessoa está fazendo um favor para ele, está lhe ajudando em uma coisa, ele acha: olha, você está fazendo apenas a sua obrigação. É a visão que eles têm do mundo. O orgulhoso não é capaz de manifestar gratidão. Eu trabalhava com uma moça, geralmente entra o estagiário no serviço nosso lá. Eu trabalhava com uma moça, ela era estagiária, ela trabalhava comigo, e às vezes os estagiários, às vezes a gente é sincero com ele, diz coisas que podem lhe atrapalhar na carreira, lhes aconselha, e eu louvo a Deus, meus irmãos, que conselhos que eu dei para alguns que passaram como estagiário lá, hoje eles são funcionários, lá um aqui de Pedreira, como advogado muito bem sucedido, e eu sentei com ele um dia, ele falei algumas coisas sobre o que era necessário, e um dia ela perguntou assim para mim, ela disse assim: me diz uma coisa, minha mãe, ela diz que eu não sei pedir, que eu peço mandando. E o que o senhor acha? Eu falei: posso ser sincero? Posso ser sincero? Ela disse: pode. Eu falei: pois então você pede mandando. Você pede mandando, você não sabe reconhecer o favor das pessoas. Falei para ela: e é uma coisa que você precisa se esforçar para mudar, meus irmãos, porque o mundo não gosta de gente assim. As portas do mundo não se abrem para pessoas altivas com o nariz empinado. E meus irmãos, e ela lembrou, guardou bem isso, e ela se esforçou por mudar, e teve progresso nisso. Meus irmãos, ninguém depende de nós, e nós dependemos de tanta gente. E muita gente, sabe por que não é agradecido a Deus? Porque não é humilde, meus irmãos. Ele vivia caindo na sarjeta, o cachorro lambendo a boca dele, e depois Deus o salvou. O cantor Cícero Nogueira até fez um hino sobre essa gente, diz que quando estava lá no mundo, lá estava na pior, mas quando veio para a igreja virou Marajá. Ele virou Marajá. E agora o que todo mundo, meus irmãos, tem que suportar essa altivez dele, não é? Todo mundo, ele é cheio de fazer exigências. Lá no mundo, meus irmãos, ele não podia fazer exigência nenhuma. Lá no mundo ele não valia nada. Ele vem na casa de Deus, ele quer ter um tratamento 5 estrelas, ele quer exigir a parte de todo
Entende? Se eu fizer pirraça para Deus, o azar é meu. Um pastor americano, ele diz que esses crentes que tentam fazer pirraça para Deus são que nem uma lenda de uma cobra que ele viu. Diz que uma cascavel ficou brava porque tinha uma lima no caminho dela, essas limas, né, no caminho dela. E daí ela ficou brava porque ela queria passar de um lado, a lima estava nela, ia voltar, a lima estava. Ela quer saber de uma coisa? Eu vou acabar com essa porcaria. Daí ela começou a morder a lima, e você sabe, a lima não aconteceu nada com ela, mas os dentes da cascavel gastaram tudo. E tem crente que pensa: eu vou acabar, olha, Deus está me provando nisso, olha, Deus está falando comigo, eu vou bater o pé, vou fazer pirraça. Pior para você, meu amigo, minha amiga, entre na vontade de Deus. A Bíblia diz assim: ouve depois a Ele e tenha paz, assim te sobrevirá o bem. Deus não precisa de mim, não, meus irmãos. Olha, se eu morrer, Deus levanta outro. Se eu dizer para Deus: Deus, eu vou desviar para fazer pirraça, meus irmãos, milhares aceitarão Jesus e o servirão fielmente. Olha, nós, meus irmãos, Deus é importante para nós, e é isso que nós devemos entender. A gratidão vem com esse reconhecimento. Nós não tínhamos nada, não éramos nada. Eu encontrei uma irmã lá no centro de Amparo, e eu fui pastor dela durante 6 anos. Ela era uma crente fiel, e daí eu encontrei com ela sempre passando. Daí ela parou para conversar, disse: pastor, faz tempo que o pastor não vai lá. E começamos a conversar. Ela disse assim: pastor, estou passando uma provação tão grande. O meu sogro está com câncer, e todos os dias ele tem que ir à Unicamp fazer quimioterapia. Tem que fazer quimioterapia. E o meu sogro, ele não aceita outro levar, porque eu tenho paciência com ele. Ele disse: se você não vai, eu não vou. Eu não vou. E ele gosta que eu leve, porque eu resolvo esse costume que eu tenho de ir resolver tudo. E ele diz assim: se você não vai, eu também não vou. Daí eu sempre vou, e levo ele. Todos os dias eu tenho que ir lá, e eu chego lá cedo, eu sempre volto tarde. Diz: ontem mesmo eu cheguei tão tarde, mas à noite eu estava na igreja, pastor, e eu fritei os salgadinhos e vendi os salgadinhos lá para ajudar a obra missionária. Eu ficar em casa? De maneira nenhuma. Sabe, pastor, essas são coisas da vida, são coisas que acontecem hoje, que podem não acontecer amanhã. Essas são circunstâncias passageiras. O nosso Deus não passa, e eu devo-lhe muito pelo que Ele tem feito com a minha vida. Este câncer do meu sogro é uma coisa que pode acontecer na vida de qualquer um, mas o meu Deus é uma coisa que aconteceu na minha vida e fez diferença, e eu preciso ser agradecido a Ele. Eu preciso ser agradecido a Ele. Meus irmãos, a visão da grandeza de Deus. Nós não somos nada. O nosso Deus foi quem fez diferença nas nossas vidas. O nosso Deus foi quem fez a vida para nós valer a pena. Então, meus irmãos, a gratidão requer humildade. Alguns não conseguem se agradecer porque não tem humildade. Quantas vezes nós vemos pessoas querendo exigir posição na casa de Deus? É o seguinte, é isso, é aquilo, e essas coisas nada. Tudo que vem para nós é lucro. Tudo que vem para nós vindo das mãos de Deus sempre será bom. Não fiquem preocupados. Você se lembra? Às vezes os jovens ficam preocupados com o cargo. E Pedro estava falando disso na sua epístola. Ele disse assim: olha, vós jovens, ele disse a respeito dos jovens que eles não deviam, não é? Eu vou ler essa passagem porque ela é muito importante. No capítulo 5 de 2 Pedro, ele diz assim, a partir do verso 5: semelhantemente vós mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste
resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o que ele diz? Ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É interessante que quando Pedro fala disso, ele está falando da ansiedade por cargos ministeriais, a ansiedade por posições dentro da igreja. Ele diz que o caminho era dos mancebos se humilharem e lançarem sobre Deus todas as suas ansiedades, porque Deus estava cuidando das suas vidas. Deus estava cuidando das suas vidas. Meus irmãos, a humildade, ela é amiga da gratidão. Mas porque alguns não sabem também agradecer, é porque a humildade também requer tranquilidade. Alguns não são gratos porque eles não têm tranquilidade. Tem gente que é ansiosa demais. Ansiosa demais. Ele é tão ansioso que agora, a hora que ele veio bem, ele nem para prestar atenção no bem. Era como um menino que ele dizia para o seu pai: pai, eu queria tanto ver o circo, queria tanto conhecer o circo. E o pai falou: filho, quando o circo vier na cidade, eu vou te levar para conhecer o circo. E um dia passou um carro anunciando que o circo tinha chegado na cidade, ia ficar por 2 semanas. Ele disse: filho, nesse fim de semana eu vou te levar no circo. E o menino ficou todo contente. Ele dizia para os coleguinhas: eu vou para o circo, eu vou no circo, sábado eu vou no circo, sábado eu vou no circo. Ele comentava com a mãe: mãe, como será que vai ser no circo? Será que o pai vai comprar pipoca? E vem falando do circo a semana toda, falando com um, falando com outro. Na escola ele diz: sábado eu vou no circo, vou ver o circo. Ele falando aquela coisa, o assunto que dominou a semana dele foi o circo. Daí quando chegou no sábado, o pai falou: filho, vamos então ao circo. Ele levou ele ao circo. Quando chegou no circo, ele não viu nada do que aconteceu. Sabe por quê? Ele estava tão cansado que adormeceu e só acordou quando a banda tocou no final. Acordou. A ansiedade, meus irmãos, fez com que ele perdesse o espetáculo. É verdade. Tem pessoas que são tão ansiosas que perdem o espetáculo da vida. Meu Deus do céu, tanta preocupação, e a preocupação não paga nada, meus irmãos. A preocupação não resolve nada. Jesus falou: para que se preocupar? A sua preocupação não é capaz nem de aumentar um côvado na sua estatura. A tua preocupação não faz nada. O que faz é você, e você só vai conseguir fazer se não estiver preocupado. Se estiver ansioso, também não vai produzir. Se estiver ansioso, também não vai render, meus irmãos. E é por isso que muita gente perde o espetáculo da vida por causa da ansiedade. Um dia eu estava no meu serviço, eu cheguei para trabalhar, e daí tocou o telefone. Eu atendi o telefone, uma voz de sotaque de nordestino. Não tem nada contra nordestino, meus irmãos, mas esse era. Ele tocou e ele disse assim: de onde está falando? Disse que eu dava um trabalho de pai. Aí que está um juiz de nome fulano. Eu falei: diz para esse cabra que nós roubamos um tanto de dinamite, e nós vamos explodir isso daí hoje com ele dentro. Eu falei assim: tá bom. Desliguei. Depois eu fiquei pensando assim: acho que é bom falar para alguém, né? Eu falei para minha chefe ficou desesperada, fez eu subir na delegacia, fazer um BO, e aquela coisa, e voltou aquela correria, avisou a polícia pôs uma viatura lá perto, e ficou uns 3 de pé lá, olhando meus irmãos, e eu bem tranquilo. Aquela não fazer tudo isso, mas por mim, eu até tinha respondido, dado a minha resposta para o cidadão: tá bom, exploda, meus irmãos, eu não vou deixar essa coisa tirar a minha paz. Aí depois que eu falei, ela falou para o juiz falou: rapaz, você é um doido, em todo lugar que eu chego ele telefona. Qual é o sotaque de nordestino? Diz: todo lugar que eu chego ele diz que vai me explodir. Meus irmãos, é tanta correria por nada. Para que ficar preocupado, meus irmãos? Nós temos um Deus que cuida da gente. Nós devemos ter paz, porque a paz é que nos trará gratidão a Deus. Tem gente que está tão preocupado com onde
assim, quando você sai daqui, você não pensa nos processos de maneira nenhuma. Não vou estragar o meu dia. Você não sonha com o processo? Pior ainda. Pior ainda. Eu disse, mas eu não consigo, eu sonho com o processo, eu converso com o reclamante dormindo. Eu falei, isso daí comigo jamais acontecerá. Disse, moça, quando dá o horário, que eu tenho um botãozinho que desliga aqui, liga no que vem seguinte. Liga no que sintoniza no que vem seguinte. E eu só vou ligar de novo aqui na hora de entrar. Eu não estou para ficar doido, eu não estou querendo ficar doido. A minha vida não é só isso aqui, então eu sei bem desligar das coisas e ligar em outra. E assim você deve fazer. Não fique perdendo tempo, ou você não será agradecido a Deus nessa correria, você não será agradecido a Deus nessa ansiedade. Há muita gente que não está demonstrando gratidão a Deus, porque ele ainda está achando que é Ele que vai resolver tudo. Há muita gente que ainda não está agradecendo a Deus, porque ele está achando que é Ele que vai fazer os feitos de Deus de maneira nenhuma. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão vigia a sentinela. Então, meus irmãos, a gratidão, ela requer serenidade, tranquilidade. Pessoa afobada, tem gente que faz coisa de doido. Uma vez, irmão Sebastião Otávio, irmão do pastor Jarbas, ele morava com a gente, estava chegando de São Paulo. Ele chegou assim e disse, rapaz, que coisa doida de São Paulo. Você acredita que eu estava na rodoviária e lá tem escada rolante? Veio vindo uma moça com traje de executivo, com uma pasta na mão, e daí quando chegou na escada rolante, ela começou a pedalar, e ela ficou um tempão assim, andando, e a escada passando, e a escada subindo, e ela no mesmo lugar, pedalando. Depois ela olhou assim, ela viu que ela estava fazendo uma coisa engraçada, e daí ela olhou assim, ninguém estava olhando, ela subiu depressa. Mas eu já tinha visto, ela ficou uns minutos lá, rapaz, pedalando para não ir a lugar nenhum. Olha, meus irmãos, a ansiedade não leva para frente. A ansiedade não te levará para frente na gratidão. A ansiedade não te aumentará em nada. É por isso, meus irmãos, que nós devemos ter a atitude certa. Mas a gratidão requer o quê? A gratidão requer, alguns não são agradecidos, sabe por quê? A gratidão requer criatividade. Lembra do profeta? O profeta diz assim, o salmista diz assim, que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito. Para agradecer é preciso criatividade. E tem muita gente que não agradece porque quer ser aquela mesma mesmice, não é? Ele só falta chegar aqui no domingo e cantar, queremos Deus, homens ingratos. Olha, meus irmãos, a vida dele nunca mudou o tom, a vida dele nunca mudou o rumo, a vida dele nunca mudou o ritmo. Oh, para você agradecer a Deus é preciso criatividade, é necessário. O bom é quando você inventa algo, o bom é quando você se deixa dirigir pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus te dá a criatividade necessária para engrandecer a Deus. Uma vez vi um pastor contar que nos Estados Unidos, num culto, convidaram o prefeito da cidade, e o prefeito veio. O pastor estava muito preocupado com o prefeito, porque o prefeito nunca tinha vindo na igreja. E o prefeito veio, disse que ele falou, avisou durante a semana o coral para cantar bem afinadinho, cantar o melhor hino. Ele disse, olha, esse lugar, deixou uma cadeira, é o lugar onde vai sentar o prefeito. E avisou todo mundo, os recepcionistas, tudo, para todo mundo tratar o prefeito. E ele ficou com aquela preocupação toda, e veio o prefeito, nem crente era ateu. E o prefeito veio para o culto. E daí, só que a hora que começou o culto, ele tinha planejado tudo organizadinho lá para o meio. Ele ia dar a oportunidade para o prefeito falar alguma coisa, tal. Daí, mas lá para o meio, irmão, caiu o poder de Deus de uma maneira gloriosa, que saiu tudo do esquema. E daí o prefeito estava sentado assim no púlpito,
Veio uma irmã, foi tomada pelo Espírito de Deus, veio de lá de baixo, falando em língua estranha, e parou perto do prefeito, falou, depois sentou na cadeira ao lado para continuar falando no ouvido dele, e quando ela falava, ela fazia assim, e quando ela fez assim, pisou no pé do prefeito com uma força, e pensou, meu Deus, que desastre, esse homem nunca mais vai vir aqui, esse homem, isso é a pior coisa que podia acontecer. Ele esmagou o pé do homem, aquela coisa, o que ele vai pensar de nós, que somos tudo louco? É o que ele estava procurando tanto manter a linha. Daí depois daquele pisão, o prefeito começou a chorar, e ficou emocionado, e quando ele estava terminando, fez o apelo, o prefeito correu para frente, ajoelhou e aceitou Jesus, e daí, quando acabou o culto, ele dizia, aí prefeito, agora o senhor é nosso irmão. Ele disse assim, que coisa, porque eu sabia, o senhor era ateu, né? Ele disse assim, me diz uma coisa, o que levou o senhor a crer em Deus? Ele disse, rapaz, que pisão poderoso tem aquela mulher, que pisão poderoso tem aquela mulher, eu não sei, depois que ela pisou no meu pé, eu senti como se estivesse todo envolto em eletricidade, uma coisa que eu nunca senti na vida. Eu falei, esse Deus é grandioso mesmo. Oh, meus irmãos, mas se você quer ser agradecido, deixa Deus te dirigir, deixa o Espírito dar criatividade. Às vezes você levantar a mão, às vezes falará sozinho, não se importa, às vezes discutirá consigo mesmo, às vezes você dará saltos de malabarismo, eu não sei o que você vai fazer, mas sede agradecido. Deixe a criatividade de seu caminho e exalte a este Deus glorioso, muitos não são agradecidos, porque não, são amarrados demais, Alguém diz, levante a mão. Havia um homem lá na vida industrial que, quando o pregador dizia para fazer alguma coisa assim, ele dizia o filho dele, eles eram casca grossa, ele cutucava o filho dele, começou a enfeitar o pavão, daqui a pouco eu vou embora. Meus irmãos, não se limite nisso. Davi dançou de maneira gloriosa quando a arca de Deus vinha. Meus irmãos, a adoração não pode ser essa coisa restrita. A adoração é a nossa forma de gratidão, a adoração é a nossa forma de engrandecer a Deus. Há muitos anos atrás, o pastor Gesiel Gomes pregava num congresso em Curitiba. A irmã Ana, esposa do pastor Florencio, me contou, disse, Marco, nunca vi uma coisa igual. Ele estava pregando no congresso no dia final em Curitiba. Ele tinha uma gangue de ladrão que tinha planejado ir no último dia para limpar o dinheiro que estava no caixa. Ele tinha entrado dinheiro, tinha dado umas ofertas missionárias boas, uma coisa, e daí chegou perto, estava pregando o culto à noite, eles pararam o carro e depois desceram 4 armados. E a secretaria era no porão. Eles vêm descendo para o porão, e quando entraram lá no porão, só que o pastor Gesiel Gomes estava pregando, ele falou assim, irmão, coisa maravilhosa, nosso Deus é grandioso, eu estou sentindo agora a vontade de marchar. Você quer marchar comigo? Vamos ficar de pé, vamos marchar. E daí começaram, marchando, meus irmãos, exatamente naquela hora, os ladrões tinham chegado na porta da tesouraria. Olha que começou a vir, num passo só, um olhou para o outro e disse, vamos cair fora daqui, que estão descendo todos para nos pegar, não vai sobrar uma unha de nós. E saíram correndo, meus irmãos, e foram embora rapidamente, e Deus deu livramento à igreja. Agora, se aquele povo dissesse assim, marchar, meu Deus do céu, o que ele tem na cabeça? Tinha perdido uma bênção de Deus. Não seja como Naamã. Naamã é para pular 7 vezes, diz assim, mas tem eu mais chique por lá. Abana e farfá,
balneário, lugar de banho, vem para eu pular nessa poça aqui, esse rio lamacento. Ao servo dele diz assim: meu senhor, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, é só pedir o senhor pulasse 7 vezes, não custa. Nós viemos de tão longe aí para resolver isso, agora vamos voltar do mesmo jeito que viemos, só por causa de Abana e Farfácia, o rio mais chique, né? Vamos tentar, vamos. Daí diz: você está certo. Foi, meus irmãos, e pulou. Na 7ª vez saiu completamente liberto, completamente curado. A gratidão requer criatividade, e às vezes você não tem toda ela, mas então deixa-te dirigir pelo Espírito de Deus, deixa que o Espírito dirija a sua adoração. A Bíblia diz: e sede agradecido. Não entre, meus irmãos, na procissão dos ingratos, não entre no desfile dos ingratos, mas que o seu coração seja um coração sempre que reconhece o que Deus fez. Meus irmãos, eu tenho dia que eu choro sozinho na presença de Deus, porque eu começo a lembrar as vezes tantas que Deus me livrou, as orações tantas que Deus respondeu, as vezes tantas que eu olhei para frente assim, ele disse, e a minha mente dizia: não há saída, não há, e Deus agiu maravilhosamente. Há uns tempos atrás, eu fui numa congregação lá digo há uns tempos atrás, fazem anos, eu fui numa congregação pregar lá numa festa no Jardim Nova Europa. Eu estava sentado assim, eu escrevi muita música para a banda, e durante a minha adolescência eu estava sentado assim no culto. De repente o irmão falou: bom, nós vamos louvar a Deus com o hino 473. E eu já até tinha esquecido desse tempo assim. Daí daqui a pouco mais fez o sinal, eles entraram. Na introdução eu percebi, eu reconheci que era um arranjo que eu tinha feito, nunca imaginava que o povo ainda estivesse tocando. E a hora que eu ouvi a banda, e daí entraram no hino, eu chorei, meus irmãos, porque eu me lembrei de uma coisa. Quando eu escrevi aquela partitura, eu estava desempregado fazia um tempo. Na verdade, tinha uma confecção, mas não estava dando resultado nenhum. Tinha dia que tinha serviço, depois passava uma semana, não tinha, você só pagava dívida e as coisas. Ele teve um dia que eu não tinha, no dia seguinte, mas até o que comer estava difícil ter. E eu estava num domingo em casa e eu orei a Deus, eu falei: ó Deus, estou precisando me ajudar. Eu não vejo nenhuma forma como eu vou ser ajudado, mas eu confio que o Senhor está cuidando da minha vida. Daí eu almocei, meus irmãos, o que tinha, e eu estava tarde assim, eu estava sentado na cama assim, de repente tocou a campainha. Eu pensei: a casa do meu pai na frente, pensei: alguém chegando lá. Daqui a pouco veio minha irmã correndo e disse: ô Marcos, tem uns irmãos aí que quer falar com você. Daí eu fui lá para atender, eram os irmãos lá de Sumaré, e ele disse: irmão, nós formamos a banda nossa e nós precisávamos de partitura para tocar, e nós fomos atrás de fulano. Ele disse que não vende, não faz nada. Fomos atrás de fulano, e daí nós nos lembramos que o irmão escrevia música, escreveu bastante hino, e nós não viemos pedir, nós trouxemos o dinheiro para pagar. O senhor tem as músicas escritas? Eu tinha, meus irmãos, eu entreguei. Aquilo foi um livramento de Deus, não havia saída, não havia, você olhava e não havia saída, mas Deus demonstrou que estava cuidando de nós. Quantas vezes aconteceu assim, meus irmãos? Eu devo muito a Deus, eu devo tudo a Deus, verdadeiramente, eu devo tudo a Deus, e você também deve estar na mesma situação. Oh, seja agradecido, não fique se apegando a coisas pequenas, não fique olhando para meros detalhes. Compareça perante este Deus com hinos de louvor, entrai nos seus átrios com cântico, pois foi Ele quem nos fez povo seu e ovelha do seu Pai. Que Deus nos abençoe grandemente. Sede agradecido, vença o orgulho, vença a ausência de criatividade, vença
saciedade e reconheça a grandeza desse Deus na sua vida, tudo o que tem feito. Que Deus nos abençoe. Irmãos,